Fala galera da segunda série do Ensino Médio, professor Fernando Shows para mais uma aula de História. E hoje a gente vai trazer a história aqui para o Brasil. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o Brasil colônia, período joanino. Especificamente você vai ver os seguintes assuntos: corte portuguesa no Brasil, revolução liberal no Porto. Deixa eu colocar o meu material aqui e agora nós podemos começar. Olha, a gente tem que relacionar muitos assuntos da história internacional com a história do Brasil agora para a gente entender o que dá início a esse período joanino. Então vamos lembrar, em 1799 entra uma figura política bem importante lá na França, chamado Napoleão Bonaparte, que em 1805, por ali, vai se autoproclamar imperador e vai iniciar uma campanha de expansão. Vai tentar dominar ali grande parte da Europa, ou quase toda a Europa. Porém, nos conflitos navais não vai dar boa com a Inglaterra. E aí, Napoleão Bonaparte decide mudar a estratégia. No mudar a estratégia, ele vai fazer o bloqueio continental, que vai impedir com que os países ali da Europa façam comércio com a Inglaterra. Com isso, ele procurava enfraquecer a Inglaterra para daí ir lá atacar no momento oportuno. Porém, Espanha e Portugal tinham uma relação muito próxima com a Inglaterra, principalmente Portugal. E é nesse período em que Portugal se nega a aderir ao bloqueio continental e Napoleão Bonaparte vai com tudo atacar a Espanha e Portugal. Bom, Portugal, como sabia que Napoleão estava vindo, entrou em contato lá, passou um fax, brincadeira, não existia fax, nem WhatsApp naquela época, mas o rei passou um WhatsApp lá para o rei da Inglaterra, brincadeira, não existe, tá? E aí o rei da Inglaterra respondeu, vaza daí, foge, vai embora. Nisso, a corte portuguesa decide transferir toda a sua organização política para a sua colônia na América. Onde que era a sua colônia na América? Isso mesmo, a Terra Brasilis, o Brasil, ok? Nesse momento, ali em 1808, a gente tem a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil. E várias coisas vão mudar, porque lembra que aqui por muito tempo foi uma colônia de exploração, né? Não se tinha esse interesse de povoar aqui, como ocorreu lá com a América Inglesa. A gente vai ter várias mudanças e é aí que a gente entra no período joanino. A gente vai ver como que as pessoas que viviam aqui receberam a ideia da corte portuguesa vir para cá e quais foram as implicações sociais que isso gerou. Bom, para você começar essa aula bem aqui, eu vou te colocar várias imagens. Então observe essas imagens que eu vou colocar aí na sua tela. São várias representações de uma mesma pessoa, será? Sim. São várias representações da mesma pessoa, do Dom João, tá? Que é o rei de Portugal, que vai vir para cá e vai passar a governar tanto Portugal, quanto a colônia Brasil daqui, ok? Então, essa figura histórica é muito importante para nós. Mas você pode ver que existem várias representações dele ao longo da história. Continuamos. Então, olha só, corte portuguesa no Brasil. Já te expliquei sobre tudo, bloqueio continental. Você pode pegar o seu livro aí e grifar isso ou dar uma pausa nesse vídeo e anotar porque é muito importante. O fator que faz a coroa portuguesa vir para o Brasil é o bloqueio continental, ok? Grava isso daí. Bom, então, continuando, aqui a gente tem uma mudança social aqui. Você sabe o que é essa imagem aqui? Vou colocar na sua tela aí para você ver melhor. Essa imagem, ela retrata a cerimônia do beijamão, onde os súditos do rei faziam uma fila extensa para, como você pode observar ali, beijar a mão do rei. Volta aqui comigo. Olha, é bem importante você entender que na sociedade, por mais que a gente tivesse uma elite enorme, poucos foram os que entraram em contato com o rei. Então, a notícia de que o rei estava vindo para cá com toda a sua corte alterou os ânimos da sociedade aqui no Brasil colônia. Mas assim, essa empolgação para alguns vai durar pouco tempo, porque essa corte portuguesa não tinha onde morar. E foi feito um decreto em que, isso é uma curiosidade histórica, em que algumas pessoas teriam que ceder as suas casas para que outros nobres passassem a morar. Não vai ser tão bacana. A gente vai ter várias mudanças culturais, porque com a chegada da corte portuguesa aqui, várias obras públicas começam a ser feitas, porque o rei viu que era necessário modernizar aqui, já que ele ia passar um tempo aqui,
porque ele não sabia o que iria acontecer ali com o Napoleão Bonaparte em relação à sua expansão napoleônica. Bom, então olha, quando a corte portuguesa vem para o Brasil, a gente tem o fim do pacto colonial. Você já está cansado de saber o que é pacto colonial, mas era aquilo onde a colônia só pode comercializar com a metrópole. Bom, como a administração da metrópole está agora na colônia, não faz sentido manter o pacto colonial. E aí vai começar a ter uma liberdade maior para esses grandes produtores, esses latifundiários que existiam aqui, comercializar, claro, com outras regiões, principalmente ali com a Inglaterra, tá? Continuamos, então entendeu ali? Olha só, em 1808 eu preciso te falar sobre a abertura dos portos às nações amigas. Lembra que uma das implicações do pacto colonial, vou repetir até você memorizar isso, aqui a colônia só pode comercializar com a metrópole. Como eles estão aqui, Dom João vai fazer um dos primeiros decretos, vai ser com que os portos sejam abertos às nações amigas. Ou seja, agora o Brasil colônia, ele está apto para receber mercadoria de outras nações, assim como comercializar com outras nações. Isso vai fazer com que a economia esquente e que gere maior renda aqui para o Brasil colônia. Tranquilo? Olha só. Deixa eu voltar aqui, só para eu te falar de um ponto bem importante. Acompanha na sua tela que eu vou ler esse último parágrafo aqui que é bem importante para você. A perda do monopólio significou para Portugal um prejuízo muito grande na arrecadação. Apesar dessa decisão ser inicialmente provisória, ela perdurou por mais tempo do que a burguesia mercantil portuguesa queria. Essas decisões favoreceram os comerciantes brasileiros e os proprietários rurais exportadores, pois significaram o fim da venda obrigatória para Portugal. Volta aqui então. Olha, isso está beneficiando aqueles que vivem na colônia aqui. Aqueles que ficaram lá em Portugal, eles vão ser bem prejudicados. A burguesia vai começar a entrar num colapso lá, porque comercialmente eles estão prejudicados. E a gente vai ver que isso vai ter um resultado bem firme lá para frente, tá? Então, continuamos aqui. Já falei sobre a abertura dos portos, ok? Então vamos falar sobre os tratados comerciais agora. Olha só, em 1810 é feito um tratado de comércio e navegação. Ele estabelecia que os brasileiros pagariam 15% de impostos para as mercadorias inglesas, 16% se fossem mercadorias portuguesas e 24% para os produtos das demais nações. Nossa, professor, isso mesmo? É. Então você veja que existem dois grupos que estão beneficiados ali, os ingleses e os portugueses. Bom, desse modo, percebe-se uma vantagem dos ingleses mais uma vez. No mesmo ano, também se definiu o Tratado de Aliança e Amizade, que entre suas medidas destacam-se a permissão da extração da madeira, comprado ou cortado no Brasil, pelos ingleses, para a construção de barcos e navios. Lembra que eu falei que as relações de Portugal e Inglaterra eram bem estreitas? Você está vendo aqui, né, como essas mudanças acabam também beneficiando a Inglaterra. O que isso vai gerar também uma insatisfação da burguesia que vive aqui no Brasil colônia nesse período. Ok? Nesse período também eu preciso te falar de algumas mudanças. São criados, os jardins botânicos, é criado um jornal. Então o Brasil passa por um processo de modernização, como eu te falei. Porque o rei achou que ia ficar um tempo aqui e que era necessário então melhorar a infraestrutura, porque até então as estruturas eram bem coloniais aqui nesse período histórico. Olha só, vamos ver. Como eu te falei, isso vai gerar uma série de revoluções, tá? Uma delas vai ser a Revolução Pernambucana. Acompanha na sua tela aí. A origem desse movimento contestatório provém de um descontentamento geral com o governo de uma lusofobia, originária das vantagens que os nobres portugueses recebiam em relação aos brasileiros. Nesse período, os preços do açúcar e do algodão, principais produtos do Nordeste, caíram devido à concorrência do açúcar das Antilhas e do algodão dos Estados Unidos da América. Além disso, o ano de 1816 foi um marco por uma das grandes secas e quedas da produção. Olha só, bem importante, né? Então, aquela elite, aquelas pessoas que viviam aqui, começaram a ficar insatisfeitas porque o governo de Dom João privilegiava principalmente os ingleses e outras nações.
E aqueles que viviam aqui se sentiram meio acarretados e injustiçados dentre aqueles mandatos ali que ele fez, aquelas exigências, aquelas mudanças que o rei Dom João fez aqui quando esteve no Brasil. Bom, continuando, o que vai acontecer? Olha só, acompanha comigo aqui o último parágrafo. O governador da capitania de Pernambuco tentou conter a revolução, mas sua tropa militar foi derrotada e assassinada pelos revoltosos. Em março de 1817, um grupo de rebeldes tomou o poder, proclamou uma república e formou um governo provisório que dizia representar todas as classes. Obviamente, excluíam os escravizados, desconsiderados nesse período. Vem aqui que eu te dei um spoiler agora do que acabou de acontecer. Por conta dessa insatisfação a respeito do governo de Dom João, um grupo em Pernambuco vai decidir, então, fazer uma revolução, uma revolta. Tá? Nessa revolução que ocorre, eles vão, deixa eu voltar aqui para você pegar o tema aqui. Nessa revolução que acaba acontecendo, eles vão tomar o poder local e vão proclamar uma república. Porém, eles vão ser duramente, depois atacados pela Guarda Nacional, que vai retomar o poder. Então, olha só, a resposta da coroa foi violenta e imediata, restaurando a ordem e condenando os líderes do movimento à morte. Por que condenou à morte, professor? Para que aquilo servisse a exemplo a outras regiões, tá? A outras pessoas, para que não tentassem se emancipar politicamente. Então, dá para ver que achar que for bom a coroa portuguesa vir para cá, para o Brasil nesse período, não foi algo unânime. Seguimos. Revolução Liberal do Porto. Então, lembra que eu falei para você que a burguesia que ficou lá em Portugal não ficou nada satisfeita. Quando Napoleão é capturado e é exilado na ilha de Santa Mônica, lá no Mar Mediterrâneo, lá próximo das regiões de ilhas que a gente tem ali na Europa, o que vai acontecer? Portugal volta a ter um governo, só que eles estão em crise. E eles achavam que a única maneira de restaurar essa crise era trazer de novo o rei. Porém, eles queriam trazer o rei agora e limitar o seu poder, até porque isso era um movimento recorrente ali em toda a Europa. Então, acontece a Revolução Liberal do Porto em 1820. Acompanha comigo aí que eu vou ler para você. O descontentamento não acontecia apenas em território brasileiro. A população portuguesa estava bastante insatisfeita, pois vivia uma crise econômica após o fim do Pacto Colonial e em decorrência da transferência da capital administrativa do reino para o Rio de Janeiro. Apresentavam também contrariedade com o governo militar do inglês Lord Beresford, visto que os franceses já haviam sido expulsos e Napoleão derrotado, e a subordinação a estrangeiros, mesmo que agora aliados, não era bem vista. Então, ademais, após a Revolução Francesa, o movimento liberal se expandiu pela Europa e também havia modificado a sociedade lusitana. Desse modo, os ideais liberais encontraram um terreno fértil para se proliferarem. Em 1820, os comerciantes da cidade do Porto lideraram uma revolta que se espalhou rapidamente por todo o território português, contando com o apoio de camponeses e funcionários públicos. Ao assumir o poder, os revoltosos criaram uma nova Constituição, na qual o rei tinha poderes limitados. O Brasil retornaria ao seu papel de colônia e a capital voltaria a ser Lisboa. Ok? Nesse período, então, olha só, rei Dom João, então, ele volta, ele se sente obrigado a retornar a Portugal, então ele volta e deixa o seu filho aqui, que se transforma em Dom Pedro I, lá para frente na história. Tranquilo, então, sobre isso? Tá manjando tudo sobre esses assuntos? Claro que existem bem mais detalhes que você pode pesquisar. Mas para a gente finalizar aqui, eu vou ler o último trechinho aqui a respeito de como que ficou a situação. Olha só, Dom Pedro declarou-se a favor da emancipação política. Seria a independência política do Brasil um movimento liderado pelas elites e bastante afastado do conhecimento popular. Por que eu estou falando isso? Com a volta, Dom Pedro quis ficar aqui. E o seu pai, Dom João, tentou exigir com que ele voltasse, mas ele falou, não, eu vou ficar aqui, até porque as elites queriam que ele ficasse aqui para que ocorresse a emancipação política. Quando ele decide ficar aqui no Brasil, existe até um dia que é chamado, que é o dia do fico. E depois isso vai acontecer, o processo ali de emancipação política do Brasil, que vai ser diferente lá do que a gente estudou da América Espanhola.
ele vai ser mais político e com a aliança ali entre Dom Pedro e os burgueses e a nobreza que existia aqui. Em 1822, a gente sabe que Dom Pedro proclama a independência e o Brasil passa a deixar de ser uma colônia de Portugal. Então, nesse momento, a gente tem a emancipação política aqui no Brasil. Bom, eu espero que você tenha entendido. Eu sei que foi bem breve, porque a gente tem pouco tempo aqui para tratar todos esses detalhes aqui. Mas isso dá abertura para você pesquisar mais sobre esses assuntos, tá? Olha só, para você fixar bem esses conteúdos, eu vou te passar uma atividade. Então, você pode realizar as atividades da página 670. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e obrigado por estar comigo nesse vídeo até esse momento. Eu sou o professor Fernando Shows, até a próxima.